Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje veremos que mesmo depois que os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, Jeremias continuou recebendo mensagens do Senhor e transmitindo a eles. A orientação era para que não acreditassem que essa prova teria um fim rapidamente. Pelo contrário, eles deveriam se sujeitar e aceitar o que estavam vivendo, pelo tempo que o Senhor determinasse. Capítulo 29. A carta aos exilados. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor, todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição. Que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Na carta que Jeremias enviou aos exilados, eles são instruídos para construírem casas, plantarem jardins, casarem e darem seus filhos em casamento, e que buscassem a prosperidade daquele lugar, pois sua prosperidade dependeria do sucesso da cidade. E a reflexão que faço é a seguinte: frutifique onde Deus te plantou. Nem sempre estaremos onde desejamos ou na situação ideal, mas não importa qual seja a nossa estação, se Deus nos ordenou para plantarmos e cultivarmos, é exatamente isso que devemos fazer.
Não devemos acreditar que certas situações mudarão de uma hora para outra sem que antes tenhamos feito a nossa parte. Há pessoas que apenas oram para que a situação atual se altere, mas não fazem nada para que isso aconteça. Sempre digo que para que um milagre aconteça em nossas vidas, precisamos primeiro fazer a nossa parte. Deus só vai em direção daqueles que primeiro se colocam a caminho e que estão indo na direção do Senhor. Quando deu uma promessa a Abraão, ele não disse o que o esperava, apenas disse para sair de onde estava e se colocar a caminho, que o destino lhe seria revelado quando ele já estivesse em marcha. A instrução foi para que eles crescessem e multiplicassem como povo, assim como aconteceu no Egito, onde uma nação gigantesca foi formada a partir de uma família de apenas 70 integrantes. O mesmo deveria acontecer durante o tempo na Babilônia. O Senhor já sabia que uma hora o tempo do exílio terminaria e que o remanescente voltaria para habitar em Jerusalém. Deus já tinha um plano e sabia quando ele se concretizaria. Mas havia um tempo necessário de preparo entre a promessa e a realização. Durante esse tempo, o povo seria novamente conclamado a orar e a buscar o Senhor de todo o coração. Os planos que ele tinha não eram de fazer mal ou causar dano, pelo contrário, eram planos de fazê-los prosperar. E a lição que aprendo aqui é que o Senhor nunca nos tira algo se não for para nos devolver algo ainda melhor, mais grandioso, melhor e com o entendimento alinhado. Os judeus tiveram tudo e não souberam valorizar. Por isso foi necessário que Deus tirasse tudo deles, para que compreendessem qual era a verdadeira prosperidade, a presença do Senhor. Poderiam ter toda a riqueza do mundo, mas se abandonassem o temor, seria como se fossem os mais pobres da terra. Versículo 24, mensagem a Semaías. Diga a Semaías de Neelã: diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, que você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maséias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, que construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta para o profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Neelã. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías de Neelã e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre esse povo, e ele não verá as coisas boas que farei em favor de meu povo, declara o Senhor, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Vemos aqui que mais um falso profeta se levantou contra Jeremias. Mas ele também receberia a retribuição devida por pregar a rebelião contra o Senhor. E Jeremias não precisaria fazer nada a não ser esperar que aquilo que Deus lhe revelara se cumprisse. O Senhor decretou que Semaías e seus descendentes sofreriam as consequências de sua loucura. Capítulo 30. A restauração de Israel. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja: pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os rostos? Como será terrível aquele dia? Sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados pelos estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança.
ninguém o inquietará, porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida incurável. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para sua ferida, que não cicatriza. Todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz o inimigo. Dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Porque você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoram serão devorados. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados. Eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio do seu devido lugar. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias do passado, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles. Seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim. Pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim? Pergunta o Senhor. Por isso, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Aqui o Senhor revela que não pouparia Israel e Judá do castigo merecido por todas as suas iniquidades. Eles passariam pelo que teriam que passar, sofreriam tudo aquilo que precisassem sofrer, para só então serem redimidos e restaurados. O Senhor já planejava restituir-lhes a terra dada aos antepassados. No tempo oportuno, as promessas de Deus se cumprem. Mesmo quando somos falhos, Ele não falha e não abandona os que o temem. Eu te espero no capítulo 31.